E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como vocês repararam aí, a minha voz ainda não está 100%, pelo menos nos vídeos que eu gravei durante esse período, ela já melhorou aí consideravelmente. Hoje nós vamos falar de Conan o Cimério, edição definitiva, volume 1. Uma publicação da editora Pipoca e Nanquim, que traz um material muito aguardado para os leitores, pois trata-se do Conan da famosa editora francesa Glénat. Material que vem no formato de álbum europeu, ou seja, maior do que o formato americano. Para efeitos de comparação aqui, ó, olha como é maior, não é pouca coisa não. Publicação que vem em capa dura, com essa bela arte de capa, aqui a lombadinha para vocês, a quarta capa que vai trazer as edições, 4 delas no caso, que estão compiladas neste primeiro volume. Material que conta com esta guarda, o papel é o offset colorido, e eu já vou falar sobre isso, são 268 páginas, ao preço de R$ 149,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Inclusive, o volume 2 já está em pré-venda na Amazon. Galera, rolou uma discussão, né, sobre a questão do papel que está sendo utilizado nessa edição da editora Pipoca e Nanquim. Lá fora saiu em papel couché. Então o público aqui do Brasil esperava também que a edição chegasse justamente com o mesmo tipo de papel. A editora Pipoca e Nanquim fez um vídeo explicando e justificando o porquê alterou, né, o papel couché para o papel offset que está sendo utilizada na edição nacional. Entre as justificativas estão, obviamente, a questão dos problemas ali da falta de papel, dos aumentos de custos gráficos, né, principalmente, e por conta da quantidade de volumes, se eu não me engano são 4 até agora lançados lá fora, e isso poderia eventualmente, com aquela escalada de preços que vinham aumentando a cada 3, 4 meses, e isso poderia inviabilizar a publicação, no sentido dela custar muito cara nos próximos volumes. Particularmente, eu achei uma justificativa bem razoável, considerando o contexto da época. Aparentemente, o papel já não vem subindo com tanta frequência, mas ainda vem. A gente já percebe alguns reajustes em determinadas editoras. Assim, eu achei realmente essa mudança aceitável, ainda que, obviamente, se fosse o papel couché, a edição ia ficar mais bacana. Mas considerando aí um equilíbrio entre o preço do produto, entre a qualidade da edição, eu acho que tem aqui um ótimo custo-benefício. Eu não vejo o papel offset nesse caso aqui simplesmente destruindo a edição. Meu Deus, era extremamente necessário que fosse com papel couché. Eu achei que ficou bacana, inclusive a colorização, né, que poderia ser afetada justamente por conta da troca de papel. Bom, vamos falar aqui sobre a edição em si. Nós temos 4 delas que estão compiladas dentro desse volume por equipes criativas diferentes. Não se tratam das mesmas equipes criativas que estão escrevendo cada uma dessas histórias. Ela vai abrir com um dos grandes clássicos aí do Cimério, que é A Rainha da Costa Negra. Essa história é escrita por Jean David Morvan e arte de Pierre Alary. Fazendo aí uma rápida sinopse sobre essa história, basicamente o Conan está navegando num barco e aí um outro barco pirata ataca o barco em que o Conan está. Ele é liderado pela Byleth, que é conhecida como a Rainha da Costa Negra, uma mulher muito temida, e aí existe um confronto muito sangrento entre as duas tripulações, e apesar deles estarem em lados opostos, a Byleth, ela olha para o Conan e vê características que atraem ela, seja na ferocidade, seja no próprio aspecto físico ali do Conan, e ela traz ele ali como uma espécie de consorte, onde eles vão viver várias situações juntos, né? Essa é a rápida sinopse aí dessa história. O
roteiro, ele adapta muito bem esse famoso conto do Robert Howard. Inclusive, existem várias adaptações em quadrinhos desse conto da Rainha da Costa Negra, seja por Roy Thomas, seja pelo Kurt Busiek, que, se eu não me engano, ele fez pela Dark Horse, mas se não foi ele, foi o Timothy Truman, e vários outros que já fizeram, né, essa adaptação em quadrinhos. Então não existe nada de inovador com relação a essa história. O Jean David Morvan, ele consegue trazer todo o clima, a ambientação necessária para essa história. O problema, na minha opinião, é a arte do Pierre Alary. Ele tem um estilo cartunesco que particularmente não funciona para mim, né, em relação ao Conan, porque nós temos aqui um traço mais caricato, de desenho animado, uma coisa mais estilizada. E as histórias do Conan, eu não acho que se encaixam nesse tipo de estilo artístico. A narrativa dele é excelente, as cores trazem toda essa ambientação para a história, mas realmente não é o tipo de arte que eu espero ver em relação às histórias do Conan. A gente tem, queira ou não, na nossa mente, não só o Conan do Arnold Schwarzenegger, como também o Conan do Barry Windsor Smith, o Conan do Roy Thomas, o Conan do Cary Nord, além de outros artistas que já trabalharam aí com o Cimério. Então traz ali uma certa memória afetiva e a gente tenta buscar, né, um Conan mais próximo do design desses autores. Aqui, obviamente, existe uma liberdade dos artistas europeus de apresentarem a sua própria versão do personagem. E inclusive isso acontece nas outras histórias. Então não se trata de uma mudança de design, pelo menos nessa primeira história, que me incomodou. É realmente o estilo artístico mais cartunesco que eu não curti. Aí nós chegamos na segunda história, que vai trazer o Colosso Negro, que é uma história muito bem desenhada. É do Vincent Bruges e Ronan Touliot. Não sei nem como pronunciar esses nomes em francês. A arte dele é maravilhosa. Olha só, ele coloca uns planos abertos, aqui uma arquitetura muito legal. Estamos falando de uma maldição e olha que legal o estilo artístico dele. Aqui, quando vai trazendo as histórias do passado desse local, ela é em preto e branco. Eu gostei bastante desse contraste dentro da história. Esse homem está buscando ali um certo tesouro. Aí nós chegamos no Conan, que inclusive está com um design diferente do que a gente está acostumado em quadrinhos. Aqui já não me incomoda tanto, porque é simplesmente uma visão do artista e não um estilo artístico, né? O Conan, ele está junto de um exército, trabalhando como mercenário, e a princesa acaba vendo ali as qualidades do Cimério e resolve colocá-lo como líder para rechaçar um grande ataque que está sendo comandado por um feiticeiro muito poderoso. Obviamente, os comandados agora do Conan não estão lá tão satisfeitos, porque ele era um subalterno, agora ele é o comandante. Como que os generais vão lidar, né, com um cara que subiu tão rapidamente aí na hierarquia militar, no caso desse reinado? E aí o Conan, com toda a sua experiência, vai traçar estratégias para poder combater esse exército muito poderoso. E a arte é maravilhosa. Esses planos mais abertos aqui trazem toda a dimensão desse confronto, né, de dois exércitos muito numerosos e poderosos. As cenas de batalha são muito bem desenhadas, as cores também trazem aquela coisa do calor da batalha, o vermelho, olha só, o sangue predominando ali no campo de batalha. Realmente um trabalho artístico muito, muito bom. Aqui o Conan enfrentando esse feiticeiro. Aí chegamos na terceira história do Matteo Gabella e Anthony Jean, que é Além do Rio Negro. Uma história que vai envolver os Pictos. E
mais uma vez, o Conan tem um design um pouquinho diferente das histórias tradicionais. Os Pictos, eles estão se reunindo e decapitando as pessoas. Olha aqui o cara sem cabeça aqui embaixo. O Conan acaba fazendo uma vigília para tentar proteger o castelo. Ele tem um amigo dele que também está enfrentando essa horda de Pictos que estão muito bem organizados. Existem as feras selvagens também que acabam adicionando ainda mais tensão para essa história. As cores são muito boas. É uma história que se passa na floresta, um ambiente fechado, então você percebe aí cores mais escuras, mais frias, para trazer toda essa ambientação para a história. Ótimos desenhos também. Vou mostrar aqui. Você percebe aqui, como eu disse, ó, um Conan mais diferente, cabeça raspada e tal. Aí é a própria visão do artista em relação ao design. Enfim, chegamos na última história, a quarta, que vai trazer também um dos contos mais famosos do Robert Howard e que dentro dessa publicação foi a história que eu mais gostei, que é A Filha do Gigante do Gelo. Eu lembro inclusive a adaptação feita pelo Kurt Busiek com o Cary Nord pela Dark Horse, publicação que saiu aqui no Brasil pela Mitos, sensacional, tanto a narrativa do Kurt quanto a arte do Cary Nord, um espetáculo. Aqui quem vai escrever e desenhar essa história é o Robin Hatch, que fez a adaptação literária da obra Elric, do Michael Moorcock. Um trabalho espetacular que também saiu aqui no Brasil pela Mitos Editora, lá o Trono de Rubi. E aqui ele vai conseguir fazer um trabalho artístico de excelência, um roteiro que respeita, obviamente, o conto do Robert Howard e que traz toda a tensão e os delírios que a obra promete. O Conan, ele vai ter que lidar com uma suposta visão de uma ruiva que está andando seminua pelo gelo. E ela faz uma brincadeira de gato e rato aí com o Cimério para que ele a persiga. Obviamente ela está tramando algo maior, uma grande armadilha para Conan o Cimério. E olha só a arte, ela é visceral. Você percebe aqui esse confronto selvagem entre os dois personagens, o Conan e um adversário que até então nunca havia sido derrotado. Tem um ar de sensualidade na arte também, ele consegue transmitir tudo isso para o leitor. Então, sem dúvida, esta é a melhor história dessa primeira edição definitiva do Conan da Glénat. Depois, ao final, nós temos extras bem legais e interessantes, galera, que começa primeiro com um apanhado, né, sobre o Robert Howard, falando um pouquinho sobre ele, sobre o Conan, como tudo começou, na Weird Tales. Você tem aqui alguns rascunhos dos artistas que trabalharam nessa primeira edição, comentários sobre os contos, a Rainha da Costa Negra, aí você tem do Colosso Negro, Além do Rio Negro, que é o Colosso Negro, tudo isso ilustrado, né? Aí chegamos também na Rainha da Costa Negra, mais esboços, alguns pin-ups na edição. Olha só, essa aqui é a capa da edição em preto e branco, uma arte muito bonita, com esse Conan aí de cabelo raspado. Olha isso aqui, que maravilhoso, do Robin, né? O cara que adaptou também Elric, muito legal.
Eu já vi muita gente dizendo que talvez seja a melhor adaptação do Conan em quadrinhos. Eu particularmente discordo, ainda prefiro a fase do Roy Thomas com Barry e o John Buscema e também a fase do Cary Nord com o Kurt Busiek. Essa daí é mais moderna, é um espetáculo visual, é um espetáculo de narração, de conto. O Kurt Busiek conseguiu captar toda a essência do Robert Howard. Aqui nós temos também bastante qualidade, mas eu não acho que seja a melhor. Talvez seja a terceira melhor, muito à frente inclusive do Conan atual que vem saindo pela Marvel Comics, que agora já não vai mais sair pela Marvel Comics, né? A Conan Properties já tirou ali o seu carro da Marvel para colocar em outra editora. Acho que foi até anunciado recentemente por onde o Conan vai sair, mas agora me fugiu. De qualquer forma, galera, que nota que eu dou para Conan o Cimério edição definitiva volume 1? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Fica a dica para vocês. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!